dia. A todos. Vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E é bom que estamos, é bom que podemos desfrutar e poder conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Estou de olho. E isso é graças a Deus, podemos conhecer um pouquinho mais. Eu quero começar pedindo que nós possamos abaixar nossas cabeças e que possamos pedir, Senhor, fala comigo, eu quero aprender mais disso, eu quero procurar ter uma vida que te agrade, sabe? Quero procurar caminhar no rumo alto que é Cristo. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos pedir para Deus nos preparar para esse mundo. Ó Deus, como é bom poder estar na palavra, Senhor, os filhos teus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor cuide dessa alma. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Ajude o Senhor Deus a nos concentrar no que vamos estudar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. A aula de hoje é deliciosa. O Senhor não tem mundo nessa aula, né? Acabamos andando um pouquinho ansiosos, não sei o que. Então, eu queria que nós pensássemos um pouquinho. O ano está acabando, nós possamos fazer uma reflexão e pensar o quanto eu caminhei com Cristo durante esse ano. O quanto eu fiz coisas que me ajudaram a caminhar em prol do reino de Deus. O quanto eu fiz coisas que me aproximaram de Deus. E o que eu posso mudar para que eu possa ter uma vida que agrade a Deus? É claro que se nós formos pensar, nós vamos falar de muita coisa que precisamos mudar. Por mais que busquemos a mudança, ainda não conseguiremos atingir a perfeição. E é verdade, não conseguiremos atingir a perfeição que estivermos aqui na terra. Atingiremos somente quando estivermos no novo céu e na nova terra. Mas isso não nos impede de buscar a perfeição. O desejo do nosso coração é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Jesus nos ensina lá em Mateus 5, 48, portanto, seja o vosso perfeito, segundo o Filho do vosso Pai. Então, isso deve estar em nosso coração. E hoje o especial vai trabalhar a ansiedade. Queria que nós pudéssemos pensar como a ansiedade tem atrapalhado a minha caminhada na vida da eternidade de Deus. Primeiro eu quero que nós possamos delimitar o problema. Vou explicar o que seria a ansiedade. A ansiedade nada mais é que preocupações com o futuro. Eu me preocupo com coisas que ainda não ocorreram. Eu me preocupo lá na frente. As coisas que aconteceram e eu estou preocupado. E o ansioso, ele sofre duas vezes. Primeiro, pensar nas coisas que podem vir a acontecer, que podem causar uma tragédia, uma situação difícil para ele. E a segunda é quando aquilo que ele esperava realmente aconteceu, e aí ele está vivendo aquela situação difícil. Então, o ansioso sofre duas vezes. E eu coloquei alguns exemplos que podem nos levar à ansiedade. Eu coloquei aqui problemas financeiros. Aquela conta que precisa ser paga, dinheiro que nem vem, estudos, a preocupação nos estudos, e aquela prova, será que vai dar certo? Será que eu vou passar de ano? A preocupação no trabalho, alguma coisa que está acontecendo aqui no trabalho que pode nos levar à ansiedade. Por exemplo, nossa, meu chefe não está colocando muito. Não quero ir, não vou sair da cama hoje. Isso é ansiedade, ou a falta de trabalho, desemprego. Agora, essa crise que estamos vivendo, pessoas estão sendo demitidas. A gente tem uma nova. O que a gente vai comer? Se eu não arrumar emprego, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar o condomínio? Como é que eu vou pagar o financiamento da casa? Problemas de saúde. Será que você curado? Então, fui ao médico, estou com indícios de ter uma doença grave. O que será da minha vida agora?
as coisas vão caminhar daqui para frente. A vida sentimental não pode causar ansiedade. Será que eu vou conseguir me casar um dia? Será que Deus preparou uma pessoa para mim? São coisas que geram ansiedade. Mas vamos ver como que como a ciência explica a ansiedade. Segundo o Charles Darwin, ele falou que a ansiedade é uma característica como uma experiência normal. Um ponto pode ser aceitável. Até que um ponto pode ser aceitável a ansiedade. Tem alguns livros de autoajuda que falam assim: olha, você tem problema com ansiedade? Tudo bem. Então, tenta fazer em doses pequenas. Separa tempos do dia para você ficar ansioso, para você não ficar o dia inteiro. Então, sei lá, separa 15 minutos na parte da manhã, aí você sai de casa, vive seu dia, normal, sem ser ansioso. E aí, conforme as situações vão acontecendo, que vão te deixar ansioso, não fica ansioso, guarda e chega na noite da sua casa e começa a pensar naquele problema. Isso é uma forma terapêutica de curar a ansiedade. E para vocês, comum ter ansiedade é uma doença. Vocês querem falar alguma coisa sobre ansiedade? O que vocês pensam sobre ansiedade? Querem falar? Fique à vontade. Eu colocaria mais um problema para quem é ansioso, estou tentando deixar de ser. Isso é bom. Você não fica feliz em nenhum momento da sua vida. Porque você está aqui, você está pensando no próximo. E quando aquele próximo chegar para mim, você cria, você está pensando no outro. Então, assim, não, feliz acho que não é uma palavra pesada, né? Você não vive feliz, você não vive tranquilo. Nenhum. Você está sempre pensando no próximo. Porque a ansiedade, a palavra grega para ela é sufocar. E é o que ela faz, né? Ela sufoca, parece que está estrangulando. A gente parece que não vive. Você está falando, parece que a gente não vive o agora. É sempre depois. Estou fazendo algo, mas estou pensando que pode acontecer depois. Isso é ansiedade. Então nós já vimos que a ciência acha normal a ansiedade e a desconsiderada como uma doença. A sociedade aceita isso como normal. Mas e nós, como estudo de Deus? O que a Bíblia acha sobre isso? Eu achei sensacional. O que será que a Bíblia nos ensina em relação à ansiedade? Vamos ver Mateus, um texto bem conhecido. Mateus 6, de 25 ao 34. Cada um pode ler um versículo, tá bom? Vamos lá, um versículo. O texto bem conhecido nosso, mas às vezes a gente está tão acostumado a ler que a gente não pode prestar atenção nele. Mateus 6, 25 até o 34. Cada um pode ler, tá? Por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Andais ansiosos quanto ao vestuário, consideraram como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Deus é o que procura todas essas coisas, porque os vossos pais celestes sabem que necessitamos de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o
ansiosos. Não, ele é claro, ele é fato isso. Não andeis ansiosos. Para ficar claro, ele repete isso 3 vezes. Versículo 25, não andeis ansiosos. Versículo 31, não vos inquieteis. Versículo 34, não vos inquieteis. Isso é uma ordem. E se não cumprirmos uma ordem de Deus, estamos desobedecendo. Então, a ansiedade, segundo a Bíblia, é pecado. E a desobediência a Deus é pecado. Então, se você tem problema com ansiedade, não é pecado. Eu estou aqui mais ansioso ainda. Se você tem problema com ansiedade, lembre-se que Jesus é especialista em restaurar emoções. Lembre-se que Jesus ele pode mudar a nossa vida, ele pode restaurar. Eu sei que a ansiedade é uma coisa que convive com a gente. Nós até conversamos entre a gente. Olha, eu sou muito ansioso. Olha, eu sou ansioso. A gente não fala. Olha, eu sou muito mentiroso. Porque também é pecado. Parece que está tudo normal que a gente. Olha, eu sou ansioso. Você vai numa entrevista de emprego e alguém fala assim: qual é o ponto negativo do seu? Eu sou ansioso. Está normal. Não é ansiosos. Marcelo, na realidade, quando a gente pega esse tema da ansiedade, mostra a nossa falta de fé, né? Isso. Porque quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, preocupados, a gente está esquecendo que Deus está no controle de falta de todas as coisas. coisas. Então nós estamos querendo resolver um problema que está na mão de Deus. E a gente está desesperado, que eu não falei o que eu vou esperar. Se eu tiver, peraí, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Seja com ou diferente da vontade do meu coração, mas vai ser a vontade de Deus, isso é o melhor para a minha vida, eu ficaria mais tranquilo. Mas não, a gente quer resolver conforme a nossa vontade, e aí vai. É por isso que a ansiedade também é a falta de confiança em Deus. Né? Aí, o que acontece? Nós ficamos ansiosos com os problemas da vida. Jesus, lá em João 6,33, ele nos alertou. Ele não devemos aflição. Mas, tem de bom ânimo. Quando Jesus disse isso para nós, ele não quis que isso gerasse ansiedade, mas sim gerasse confiança. Tem de bom ânimo. A pessoa tem bom ânimo, porque vai passar por situações difíceis. Deus não nos prometeu uma vida livre de problemas. Não iremos passar, mas temos que trocar isso na ansiedade. Aqui também, nesse texto que nós pegamos, 2 pontos são importantes. A primeira é que se a ansiedade fosse algo tão distante de ser alcançado por nós, Deus estaria zombando a nossa cara. Ele estaria dizendo: olha, eu estou pedindo algo para vocês nunca vão conseguir fazer. Vocês sempre vão ter ansiosos. Seria uma zombaria terrível de Deus. Então é possível nós alcançarmos o estado, não estarmos mais ansiosos. E outro ponto também que é importante aqui, segundo a ciência, que é uma doença, a ansiedade. Deus não tem um versículo na Bíblia que ele fala: não fiquem doentes. Eu estou te proibindo de ficar gripado, eu estou te proibindo de ter labirintite. Deus me proibiu. Posso fazer? Acho que é uma coisa legal a gente incluir aí, não sei se você vai querer abordar isso ou não, porque esse texto de ansiedade ele está bem encaixado no texto que fala sobre Sim, vou voltar, a gente vai ler o texto inteiro. A gente não está pegando daqui seguindo. A gente vai falar por que ele está falando para a ansiosa. Sim. Aliás, um ponto da ansiedade, quando nós já falamos muito nos estudos sobre ansiedade, a gente fala do cuidado de Deus, é verdade. Mas o ponto que eu acabo de dar aqui na nossa aula hoje é que a ansiedade está completamente ligada ao nosso comportamento. Ficamos ansiosos porque amamos o mundo. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá bom? Então, como filho Está ligado aqui, eu não ouvi, Marcelo. Oi? Está ligado aqui, eu não ouvi. Então, o ponto principal da nossa aula hoje, da nossa aula de ansiedade, é que a ansiedade está completamente ligada ao nosso amor ao mundo. Então, no sentido de colocar o coração nesse mundo. E não onde nós devemos colocar na eternidade. Então, nós não podemos deixar nos enganar. A ansiedade parece normal, mas ela não agrada a Deus. Ó, pastor, chegou, pastor. A ansiedade está
O mundo nos ensina que devemos ter uma vida de sucesso, composta por uma boa profissão, um bom salário, bens materiais e o reconhecimento humano. Essas coisas, quando não são alcançadas, geram ansiedade em nós. Será que eu vou conseguir um emprego? Preocupação por isso gera ansiedade. Sabe que um dia eu vou conseguir ganhar um salário que eu tanto espero ganhar? Então, será que um dia o meu chefe vai perceber que eu sou um bom funcionário, que eu trabalho, que eu dou sangue na empresa? Mas será que um dia eu vou ser promovido finalmente? Veja que eu estou dizendo que não há problema nenhum em ser bem sucedido. Não há problema nenhum. Você poder crescer na empresa que você trabalha, você ter uma boa profissão, ter um bom salário, ter bem materiais, às vezes ser reconhecido pelos homens. Eu não estou criticando isso. O que eu estou dizendo é que o problema ocorre quando deixamos que essas coisas tomem conta do nosso coração e acabam ocupando o lugar que deveria ser de Deus em nós. Então, o problema não é ser bem sucedido, o problema é que eu desejo tanto isso está no meu coração, isso está me deixando cada vez mais arraigado este mundo, e eu estou esquecendo do principal motivo da minha vida, que é Deus. Eu estou esquecendo o principal motivo da minha vida, que esse mundo um dia vai acabar. Eu estou esquecendo o principal motivo da minha vida, que eu não posso nem terminar de dar aula, por isso eu voltar. Para que servir todas essas coisas? Ele não vai perguntar para você, e aí, deu certo lá? Você comprou um apartamento? Deu certo você comprar aquele carro que você queria? Eu vou falar, fosse esfriar. E aí, subiu de cargo na empresa? Você tanto queria isso, não? Fosse esfriar. É isso que Jesus está trazendo aqui. Eu queria, então, a busca pelo sucesso demonstra a preocupação do homem com as coisas deste mundo. Quando não conseguimos atingir os objetivos e nos preocupamos com o futuro, isso é ansiedade. Ou seja, ficamos ansiosos quando colocamos no nosso coração o que desejamos. É aí que está o problema. Mas vamos tentar. Eu falei, vamos ler Mateus 6. Então, se nós vamos tentar passar pelos versículos, isso não vai estender muito. Mas é muito importante que nós pudéssemos ler isso aqui. Vou começar a ler o primeiro versículo. Mateus 6. Mateus 6, 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Eu pergunto para vocês: quem quer exercer a sua justiça diante do homem, está com o coração aqui na terra ou na eternidade? Hein, gente? Na terra. As pessoas que se preocupam em fazer as coisas para agradar os outros, então o coração dela lá na terra. Mas depois disso, Jesus começa. Ele continua o sermão dele. Aliás, esse sermão começa no capítulo 5, o sermão do monte vai até o capítulo 7. E ele começa. Como se deve dar esmola? Quando, pois, deve dar esmola, não toma proveito de discutir, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles vão receber a recompensa. Tu, porém, ao dar-lhes a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a esmola esteja. Provável que o esmola fique em secreto, e teu pai que fica em secreto te recompensará. Aí depois ele ensina como que deve orar. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orará no teu Pai, que está em secreto, teu Pai, que nem secreto, e recompensará. E orando, não tens refeições para os gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tem necessidades, antes que lhe peçais. Depois, ele ensina a orar, como nós devemos orar, e
E aí depois ele termina esse pequeno texto com o jejum. Quando jejuares, não como os textos significados, como se importam, porque ele gosta de titular o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo que ele já recebeu a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e não o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, porque teu Pai que em secreto é recompensado. Então, quais as semelhanças desse texto que nós podemos perceber? Buscar o conhecimento dos homens por estarem fazendo algo bom. As três partes mostram isso. Eles fazem as coisas porque eles estão procurando o reconhecimento humano. Eles não esmolam, eles jejuam e eles oram. Então, mostrar para as pessoas. A forma de piedade principal foi esquecida. Pega a Deus. Então, versículo 2: para serem glorificados pelos homens. Versículo 5: para serem vistos pelos homens. E com o fim de parecer aos homens, que jejuam no versículo 16. Essa é a semelhança entre esses textos. Outra semelhança que nós podemos ver é que Jesus disse que o foco para exercermos essas três formas de piedade deve ser Deus. E teu Pai que vem em secreto é recompensado. E teu Pai que vem em secreto é recompensado. Então, as pessoas que buscam fazer as coisas para se mostrar para as outras, o coração não está aqui nesse mundo. Nós estamos preocupados com as coisas da terra. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja de Cristo. Quando a gente participa de uma programação, o pastor vai estar lá, eu vou ir. O pastor vai estar. Ou se não, olha como eu sou crente, vem na revelação, vem nos estudos bíblicos. Eu não estou falando que não quero viver nas revelações, nem nos estudos bíblicos. Mas parece que ele vai mostrar uma casca de crente, mas não é uma coisa com Deus. Zero. Essas pessoas têm coração muito bom. Estão preocupadas em fazer as coisas para agradar o mundo. Como eu gosto de agradar o meu chefe. O chefe está lá, nossa, eu sou o melhor funcionário. Não para. Quer ajuda? O chefe, gente, estou indo embora, tem um problema. Entra no Facebook. E aí eu passo o resto do meu dia ali. Por quê? Eu estou preocupado em agradar as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem, porque as pessoas me reconheçam. Então, serviço de bom. Essa não é a forma que Deus nos ensina. Jesus, ele entende que, além de ser um ato muito pequeno, mostra uma pergunta no verdadeiro sentido. Marcelo, um pouco do que o mundo, ele nos pressiona. No mundo corporativo a gente ouve muito assim, que você não tem um marketing pessoal, por isso que você não cresce. Então, a própria sociedade, o próprio mundo, ele te força, não estou dizendo que isso justifique, tá? Mas ele te força a você agir. Eu tenho que fazer as coisas, mas eu tenho que mostrar para os outros que eu estou fazendo, para que eu seja visto diferenciado e assim eu possa ter algum benefício pessoal. Se você faz as coisas, não, eu fiz com um objetivo único de fazer acontecer, mas não para mostrar para os outros, não, você é ruim, você não sabe fazer um marketing pessoal, por isso que você não cresce, por isso que você isso. Então, é isso que eu quero. E aí, de repente, a gente está trazendo isso para dentro da igreja. Sim. E esse ponto. E daí isso vai crescer? É isso também que nós precisamos entender. Não importa se eu vou crescer na empresa ou não. Tá certo, Paulo? Não importa se eu vou crescer na empresa ou não. Não importa. Porque se eu me preocupo em fazer as coisas para este mundo, meu coração está aqui. E é isso que Jesus vai tratar lá na frente. Eu aconselho, vocês que vivem no ambiente dessas empresas, eu aconselho vocês fazerem marketing pessoal de quem não está pegando esse mundo. Sim, olha, fazer um bom marketing para que todo mundo veja o seguinte, que você é um cara que está tão tranquilo que você perdeu um emprego, você não está dependente dele. Eu tenho a impressão, depois vocês que estão aí no meio, me digam se eu estou errado. Um patrão que vê que o seu funcionário não é tão ansioso nem tão dependente, fica mais tranquilo com você. É a impressão que eu tenho. Você é aquele cidadão que consegue falar com o seu patrão, com o seu chefe. Alguém normal
pessoal, se vocês puderem aplicar. Na minha avaliação na empresa, inclusive tem um item que é, sabe, trabalhar sob pressão? Eles analisam assim. Vou tomar um exemplo. Posso tomar um exemplo do Marcão aqui? A gente estava conversando outro dia. Ele tem uma relação com o patrão, que é um homem poderoso, né? Financeiramente. Uma relação não de medo. Não preciso mostrar que eu sou bom, mas eu mostro serenidade. Gente, o que a Bíblia está falando para nós sobre como se comportar, eu acredito que hoje vai funcionar como um marketing pessoal muito bom para vocês que trabalham com isso, que precisam lidar com essas cobranças, né? Como o Paulo falou, eu fiquei impressionado com as corporações que são carregadas de generosidade. Quando alguém cristão aparece no meio, que tem uma fé, muda. O Maurício, só complementando, funcionário que demonstra insegurança, puxa-saquismo, dependência, ele dá alguns sinais que não são fáceis de esconder. Todo funcionário inseguro, todo funcionário que demonstra uma certa preocupação com a sua caixinha de formatações dentro da empresa, ele demonstra isso e com o tempo ele acaba sendo o último projeto a ser aproveitado pela empresa. Então, um funcionário que ele trabalha não pelos 5 mil, não pelo salário, mas sim por algo que demonstra, é natural. O livro que eu citei do Gary, ele foi expurgar da Bíblia aqueles valores, porque ele viu que hoje no meio de endomarketing, o que tem a nível de segmento motivacional, está saturado. Porque essa cobrança de si mesmo, Marcelo, essa cobrança de ser um super-homem, ela já é uma régua falida hoje nas empresas, porque não corresponde, ainda mais nesses tempos atuais, de insegurança econômica, de insegurança, as profissões estão cada vez mais desaparecendo, profissões de 15 anos atrás não existem mais. Hoje tudo é centralizado na palma da sua mão, então cada vez mais o lance de ser despojado, a naturalidade do seu compromisso com o contrato de trabalho é o que faz você tentar, não é conseguir, tentar caminhar de maneira sadia. E isso daí assim, acontece nas empresas e acontece no mundo. Porque tantas coisas para se mostrar, o que eu quero dizer é, buscamos o reconhecimento. Então, assim, buscamos o reconhecimento do mundo porque amamos o mundo. É isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender. Às vezes buscamos o reconhecimento do mundo porque o nosso coração está aqui. Aí quando não conseguimos atingir alguma coisa que esperamos, ansiedade. Marcelo, mas essa busca pelo reconhecimento, eu também entendo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente enxerga isso, porque eu acho mesmo que a gente tem que ter o reconhecimento do mundo em algumas coisas, porque se eu sou sal, se eu sou luz, eu preciso, assim, as pessoas têm que olhar para mim e me enxergar de uma coisa diferente. Isso, de uma certa maneira, é um reconhecimento. Nós tiramos um reconhecimento, mas assim, não que isso seja o que te move a fazer isso. Isso tem que ser uma coisa muito natural, no meu entendimento. Eu quero sim ser reconhecido, mas você percebe que não está em vocês? Eu quero ser reconhecido porque eu quero que as pessoas acreditem em Cristo. Isso sim, eu não estou preocupado comigo. Então eu quero sim ser reconhecido pelas pessoas para que as pessoas possam ver Cristo em mim. Mas agora, quando as pessoas estão preocupadas com elas mesmo, em fazer as coisas para que as pessoas vejam que elas gostam disso, elas não elas querem estar no topo. É isso que eu estou querendo dizer. Jesus continua o sermão. Como se estivesse fazendo para Deus. Eu acho que essa só tem um emprego, uma igreja, o Ciro, meu chefe, eu amo a Deus. Eu não sei se você percebeu. ele reconhece Deus, faz tudo para ele. Fala, Pedro. Desculpa, pode falar.
pessoa. Esse é o ponto. Sabe, ele fala para mim, Andréia, no trabalho, eu tive que mulher que meu trabalho fala por mim. Mas sabe isso direito? Porque é uma situação que chegar certa que eu não poderia resolver, mas me causava muito mal. Aí quando eu comecei a perceber, nossa, não é certo, não importa, eu fiz o melhor que eu sei. Isso mesmo, André. Esse é o pensamento, é o olhar da eternidade. Eu vou viver um dia após o outro, basta o dia sem Mas é problema. muito difícil. É claro que é difícil. Se você faz uma votação, eu vou por É claro que é difícil. É claro que é difícil. Eu só tenho que dizer, gente, olha, vai ser fácil. Eu só tenho que dizer, tem olhar da eternidade. E peça para Deus estar no nosso coração. Ó, deixa eu só finalizar, mas muita humildade também. Uma situação que causou uma ansiedade, eu tinha que querer olhar um para o outro, eu achava que não era capaz de ajudar mim. E eu não era, porque o poder era familiar, era assim, a desestrutura familiar estava passando para mim. Quando eu percebi que se um furasse o outro, mesmo eu fazendo tudo, eu não ia ser uma professora bem por conta disso. Eu ia falar o que aconteceu e ia dar conta disso. Quando eu comecei a perceber que não era tudo que eu conseguiria evitar em uma sala de crianças perturbadas, literalmente, gente, eu estou estourada terminando. Aí eu acalmei, eu parei também, já pensei que dar conta de levantar e trabalhar e voltar todo dia. Você pensa que você tem uma responsabilidade. Aí eu falei, calma, eu vou ali dar uma pois é, essa situação é uma tragédia. Eu sei, tem câmera, tem tudo, eu sei que eu fiz tudo isso. Aí eu acalmei por conta disso. Eu falei, eu não sou super-mulher, sou super-professora, e a super-mulher não dá conta de levantar de todo dia. Mas aí são situações que causam, que eu acho que tem que fazer graça isso. Sempre que o seu esposo for dizer, você está fazendo para Deus. Quem não deu, olha para Deus. Eu acho também que o próprio Senhor não faz coisa. O próprio Senhor nos honra. Sem fazer então, As coisas vão acontecer. mostra a verdade, a gente tem que dizer a verdade. Aí Jesus continua aqui essa pregação dele. Os tesouros do céu, Mateus 19 e 18. Não acumuleis para vós. Ele vem falando tudo isso. Das pessoas que se preocupam em buscar glória para si mesmo. Ele continua. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça é feita de óleo e onde ladrões escalam pelo mundo. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça é feita de óleo e onde ladrões não escalam no ouro. É porque onde está o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Então, o que está ficando claro aqui? Acumulando tesouros aqui na terra, que só consegue é a admiração do homem. E ter admiração do homem nada serve para nós. O lugar onde você acumula tesouro revela onde está o teu coração. Não estou querendo dizer, gente, não tenham dinheiro, você tem dinheiro? Está pegando, hein? Você está falando que dá para acumular tesouro. Não está falando, ele está falando. A preocupação aqui é: eu acumulo tesouro aqui na terra porque eu amo essa terra. Eu acumulo tesouro aqui na terra porque eu amo esse mundo. Como se nós não fôssemos viver uma eternidade com Deus. E essas coisas geram ansiedade. Depois Jesus vai falar sobre a luz das trevas, nossos olhos. Se eles vão estar na eternidade, mas se eles tiverem os tesouros, o nosso corpo vai ser mal. Depois fala sobre servindo os senhores. E como servimos a riqueza, ou o nosso coração, as coisas do mundo. E a Deus, provavelmente vamos escolher sempre um vai sempre ficar sem o serviço, agradar uns e agradar a outro automaticamente. E aí depois ele chega aqui no ponto-chave do que eu quero falar com vocês. Ele começa o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a veste? Esse por isso, parafraseando o texto, ele significa, com base no que eu acabei de dizer para vocês, pelas razões que eu acabei de numerar, eu digo para vocês agora, não andeis ansiosos. Então, essas pessoas que amam o mundo, que colocam o coração no mundo, que tesouram aqui na terra, que buscam o reconhecimento do homem, estão amando o mundo. Essas são as pessoas que se preocupam com beber, comer e vestir. Por que elas se preocupam com isso? Porque o coração delas está. É isso que Jesus está dizendo para nós. E sabe o que disse? Aí Jesus diz aqui no versículo 25. Desculpa, 22. Ele fala que a gente se preocupa com isso.
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Depois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então quem se preocupa com as coisas do mundo? As pessoas que amam o mundo. Por isso, não sejam ansiosos. Porque se vocês forem ansiosos, vocês vão amar as coisas do mundo. Ou seja, eu não quero que vocês sejam ansiosos. Eu não quero que vocês sejam ansiosos porque o seu coração estará aqui nessa terra. Eu não quero que o coração de vocês estejam aqui nessa terra, mas sim na eternidade. Sim, o que vale a pena nessa vida. Em Deus. E aqui para concluir, Jesus está dizendo que a ansiedade é uma expressão de idolatria do coração. Não estão alicerçados nos nossos valores e nos nossos tesouros. Então, ficamos ansiosos quando nos preocupamos com as coisas deste mundo. Você pode ver, o copo de água está aqui. Alguém está preocupado se esse copo vai cair ou não? Alguém está preocupado? Não. Então por quê? Porque é por causa do coração. Alguém que se preocupa com as coisas que estão fazendo parte do nosso coração. O emprego. Ah, sabe que eu vou conseguir ser promovido? Sabe que eu vou conseguir comprar uma casa? O problema não é sonhar. Pode sonhar, gente. Não tem problema sonhar. Não tem problema você querer ter objetivos. O problema é quando essas coisas têm que acontecer. E se elas não acontecerem, isso gera ansiedade em mim. Então nós ficamos ansiosos quando colocamos o coração naquilo que esperamos. E aí sim está o problema. Deus quer estar em primeiro lugar em nosso coração. Quero ver com vocês Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2. Portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com eles, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Quando nós tivermos esse olhar na eternidade, não nas coisas aqui do mundo, aí sim, não iremos se importar se conseguiremos aquela promoção ou não, se um dia teremos dinheiro na vida ou não. Essas coisas são diferentes para nós. Se acontecer, ótimo. Aconteceu. Como diz aqui no versículo. Eu acho que é o versículo 34, eu fechei, Mateus 34. Não, era isso. Se buscais, em primeiro lugar de Deus, e justiça, outra vez são acrescentadas. Mas depois do 34 ele diz: ele não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado, basta o dia do seu próprio mal. E não veja cada vez. Tem a ver, ele faz um negócio interessante, né? Um dia de amanhã vai trazer o São Paulo, né? Ele fala, quem sabe o vai ser um dia melhor? Quem sabe o seu alguém? Mas ele fala assim, cada dia vai trazer o seu mal. Essa é uma expressão assim que ela vem. Um enigma, né? Curioso que a gente já sabe que os dias são maus. Já tem noção da dificuldade que é viver. Vai ser muito mais difícil viver se a gente não conseguir depender de Deus completamente. Como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Deus que cuida do pássaro, que veste a réu, é o Deus que cuida de vocês. E os pássaros, aproveite hoje que você tem experiência do cuidado de Deus. Amanhã vai ser diferente. Aí você vai ver ele falando assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus aqui também, Mateus, ele está falando. Você vai às aves dos céus, elas não trabalham, elas não trabalham, elas não se veem, mas Deus cuida delas. Então os pássaros, eles saem simplesmente e fazem a sua rotina. Eles não ficam preocupados, será que vai ter comida lá para mim? Eles simplesmente vão. E Deus cuida deles e cuida de si.
Marcelo, por isso que o impacto de uma tragédia, um dos mecanismos que ajudam muito a trabalhar com ansiedade e depressão, é a confrontação com uma tragédia muito maior do que a que você está vivendo. Quando você se depara com uma tragédia, com uma situação de catástrofe que está além do teu entendimento e bem próximo de você, e você olha para o seu universo de ansiedade, depressão, de dificuldade, e você faz uma parametrização, você consegue ver, começa a visualizar o tamanho da dimensão daquilo que para você é um universo de um problema inatingível. Então você começa a visualizar isso do cada dia ao seu próprio mal. Por quê? O pior aconteceu. Exatamente. Porque você não tem a dimensão do que lhe aguarda, do que vai lhe acarretar. Você vive numa dimensão aqui, do olhar da galinha, que você só olha ao seu redor. Você só consegue olhar para o seu pé. Mas você não tem a dimensão do que acontece 30 metros depois. Então você começa a ver que o teu mal não é o mal a que a Bíblia está se referindo. Isso é um trabalho de impacto. É um trabalho de impacto. Por exemplo, eu pelo menos não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, a dimensão daquilo. De você ver a sua casa, o teu presente, o teu passado, o teu futuro ser devastado. O seu nome ser riscado do mal. Então eu não consigo, Marco Antônio, visualizar uma tragédia dessa. Agora, a minha tragédia de perder o emprego, nossa, é o fim do mundo. Né? A minha tragédia de perder as minhas posses, do meu carro bater, é uma catástrofe. E a tragédia da sua história ser riscada no mal. Então, cada dia é o seu próprio mal. Eu só acho assim, Marcão, é perigoso a gente seguir por esse caminho, porque isso aí vai servir para me conformar, mas não para aceitar a vontade de Deus. Só isso que é perigoso. Porque a gente tende a pensar assim, não, eu estou com um problema, mas tem gente pior. Aí eu me conformo. Isso serve para eu me conformar com a situação que eu estou passando. Legal, tem gente que está muito pior que eu. Mas eu não estou entendendo que essa é a vontade de Deus e eu vou descansar nessa vontade de Deus. Eu só vou enxergar que isso vai me conformar. É só isso que me preocupa aí. É difícil a gente pegar, ver uma situação ruim aos nossos olhos e falar, eu estou passando por isso porque esta é a vontade de Deus. E aceitar isso como a vontade de Deus. Não simplesmente falar, poxa, mas tem gente pior que eu, e aí eu me conformo. E não aceito como sendo isso o melhor para a minha vida que Deus tinha para a minha vida. Mas só tem que falar. Quando Jesus se depara com Pilatos, quando Jesus é entregue e apresentado para Pilatos, ele é entregue em uma situação, está esbofeteado, sangrando, arrebentado, martelado nele durante uma noite toda, e colocam ele na frente de Pilatos. O que foi que constrangeu, que atemorizou, é aí que eu falo da choque de situações. O que fez Pilatos, com todo o poder temporal dele, de imperador, que tinha a decisão ali de fazer o que, como ele próprio disse, eu posso fazer o que eu quiser com você, mas o que fez Pilatos tremer na base? O que fez Pilatos tremer na base? Existe uma situação que esse homem está dizendo que eu possa passar, que nem sequer eu faço ideia do que é, que foi a famosa frase, né? Foi a sentença. Se o meu reino fosse desse mundo, você não teria poder nenhum sobre mim. Se eu quisesse agora, a situação muda. Essa situação de confrontação é que faz você cair em si. Então o que eu estou dizendo não é questão de se conformar, mas que existem situações que independem da sua força, da sua perspectiva. Independe, Paulo. Não é conformar. Por exemplo, eu não sei o que eu faria numa situação dessa, porque eu não consigo imaginar o dia do meu próprio mal do amanhã. Essa é a perspectiva. Eu gostaria de estar falando para vocês, se vocês conseguirem entender isso, é que a ansiedade é gerada pelas coisas desse mundo. Não fala que ninguém quer problema, mas iremos passar por problemas. Mas tenha bom ânimo, tenha um coração da eternidade, não se preocupe com as coisas desse mundo. É isso que Jesus está tratando. Nós, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são propósito. A gente usa
fruto disso. Aí a gente começa. Beleza, vai vir coisa boa por aí. Vai vir coisa boa por aí. Perdeu o emprego? Mas tem outro emprego melhor do que você tinha. E depois, aí depois Paulo explica o versículo lá embaixo. A serem a imagem do seu filho. Ser conforme a imagem do seu filho. Ou seja, Deus nos salvou. Deus nos libertou do pecado. Deus está dando um coração parecido com o de Cristo. Mas parece que essas coisas não bastam. Show de bênçãos. Coisas boas vão acontecer por aí. Não estou querendo dizer que as coisas vão estar sempre erradas. O que eu estou querendo dizer é: coloque o coração naquilo que realmente vale a pena. Coloque o seu coração nas coisas normais. Você vai deixar de ser ansioso. Jesus disse: não andeis ansiosos. Quem é ansioso? Quem se preocupa com as coisas. Está em alguma coisa? Então. Acho fantástico a aula de hoje, porque vem de encontro com uma das maiores chagas da nossa sociedade a nível de distorção, de disfunção emocional. Eu, de 10 pessoas que eu convido, e isso é estatística corporativa, de 10 pessoas dentro de um escritório, 8 elas alimentam e vivem as sombras dessas chagas, desse câncer emocional. Você entendeu? Tanto é que gastrite, úlcera e outras sequelas mais, nada mais é do que essa situação mal resolvida a nível de tratamento, de saber o que eu vim fazer na história da minha vida, entendeu? E você fica carregando esse lixo durante o percurso da sua vida, né? Principalmente, já que se citou essa perspectiva de âmbito profissional, assim, quem está de fora, quem vê, porque é sério, Maurício, eu falo isso porque é terrível você ficar assistindo o dia inteiro uma versão de Walking Dead de segunda a sexta-feira. Você entendeu? Pessoas que começam a segunda-feira, mas às vezes eu chego a perguntar: será que o filho morreu? O pai morreu? Alguma coisa? Não, é o medo de achar que no dia seguinte vai cair no buraco. E aquela situação, e o pior é quando a pessoa que está de cima percebe isso e ela tripudia. Ela se deleita, ela gosta dessa situação, porque sabe que tem uma pessoa na sua mão, tem uma marionete, tem uma situação que fala assim: eu faço o que eu quero com ele. Só que quando você enxerga essa dependência, porque, Maurício, ao mesmo tempo que você sabe meu percurso até alguns anos atrás, você sabe o que eu passei na Lapa, com aquela minha gerente, e não foi fácil. Só que durante 10 anos eu tinha plena consciência de que não era uma mulher maquiavélica que estava no comando da minha vida, e disse isso claramente para ela. Eu tive 10 anos, para vocês terem ideia, eu tive 10 anos, uma pessoa que verbalizou: não gosto de você, o que eu puder fazer para te pisar aqui dentro eu vou fazer, e se você quiser, você que peça a conta. Não foi 10 dias, 10 meses, foram 10 anos. Só que eu tinha plena consciência quem me colocou na reta. Quem é que tinha me colocado lá? E eu estou hoje a nível de diretoria, eu tenho um cargo a nível de diretoria, a nível de gerência, sem curso universitário. Eu não tenho graduação, tenho pós-graduação nenhuma. Eu tenho um braço e uma história. Quem é que está no comando de tudo? Eu sento com colegas, uma garotada que sai de FGV, que sai de USP e Unicamp, com pós-graduação em mística na Austrália, e eu sento com meu diploma do colégio de segundo grau apenas. Mas que não seja de estilo. Não, estou dizendo isso. Não, peraí, não estou. Só um minutinho. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso. Você me pergunta, não estou dizendo isso. Como eu tenho. Não estou dizendo isso, estou dizendo a dependência. A dependência, de onde é que você vive? De onde você vive? Não estou desfazendo, gente. Eu não estou desfazendo disso. Só que eu estou dizendo a dependência. Hoje eu posso chegar. Acho que é importante o seguinte: Deus não vai permitir você fazer para poder fazer as coisas. Exatamente. Eu trabalho. Para vocês terem ideia, eu trabalho com uma equipe que todo dia de manhã. Eu sou da educação, então a gente tem olhar diferente. Não, mas não é essa a questão. Eu trabalho com uma equipe de uma empresa que eles tomam tarja preta todo dia de manhã, senão eles não conseguem começar a trabalhar. Eu trabalho com jovens de 20, 25 anos que precisam se empregar. E aí, quem que eu pus 10 diplomas na parede? É sério. Eu trabalho
Muito justa a homenagem ao Senhor, muito bonita, tocante. Saí dali e a livraria fica na esquina da Conde Azedas com a Furtado lá, você vê Furtado. O meu pai, aos sábados, trabalha de mecânico numa garagem de carros, bem do outro lado da avenida. Eu fui almoçar com meu pai. Aí, cadê o pai? Foi lá para o almoço. Meu pai um macacão, todo cheio de graxa, né? Falei, cadê meu pai? Ele me esperou para almoçar, falei, ele me esperar para a gente almoçar, né? Aí tirei o terno, camisa branca, né? Fui almoçar com meu pai. Vou dizer para vocês, meu pai é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Tive uma alegria muito grande de poder sentar com ele naquela mesa, porque ele nem come no lugar lá, porque ele vai lá para o escritório dele. O escritório dele, a mesa é um motor de elevador. Né? Assim, eu acho que Deus tem muitas maneiras de trabalhar. É lógico, concordo. Hoje a gente tem que incentivar a garotada a melhorar o quanto for, mas não se apegar a isso como a sua única ferramenta. E cada exemplo da nossa vida é sempre muito bom. Também conheço gente que estudou, que foi longe na vida acadêmica, e que é gente humilde, que é disso que a gente precisa. Né? A ansiedade está muito a ver com a humildade da gente viver na dependência de Cristo. Tá bom? Gente, hoje temos o nosso horário. Quero agradecer ao Marcelo, quero o Wilson não está, mas também agradecer ao Wilson pela parceria, triparceria que nós fizemos. Marcelo, para quem não sabe, ralando nos estudos lá com o pastor Salvador, depois que terminar as provas, né? A gente poder dar aula. Quero agradecer muito ao Marcelo. Agradecer ao Wilson por essa companhia que eles fizeram para mim. Para mim foi bom ter gente para poder dividir, porque de vez em quando é bom a gente sentar para ouvir, até porque a aula precisa de tempo para preparo e você poder ter um fim de semana que não tem que correr demais para tudo estar certinho para vocês, sabe? Domingo que vem a gente ainda tem aula, a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente do domingo que vem, vou fazer uma experiência aqui, tá? Uma experiência que eu acho que vocês não fiquem ansiosos. A experiência tem nome, Georgia. Conhecem isso? Vocês que são da área de pedagogia, conhecem Georgia? Georgia? Não? Domingo que vem eu mostro para vocês o que é Georgia. Fiz um curso de didática do ensino superior e aprendi Georgia. Vou fazer a experiência domingo com vocês. Gostou do ver Mariana e Davi? E ele ficou domingo lá em cima? Né? Ótimo, muito bem, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Não andem ansiosos essa semana. Domingo que vem, Georgia, para a gente encerrar o ano de lições juntos. Bom domingo para vocês.